Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta, conforme eu tinha prometido para vocês, a segunda aula. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos chegando, avisem aí os colegas advogados e advogadas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos continuar o assunto. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos continuar o nosso assunto, planejamento estratégico e planos de negócio para o meu escritório de advocacia. Para quem está chegando agora, nós já temos uma aula que eu deixei gravada. A aula de terça-feira ficou gravada, tá certo? E eu quero agradecer. De terça-feira para cá, já estamos batendo 500, quase 500 visualizações, né? Então, muito obrigado. Boa noite a todos. E a nossa aula, né? Começamos a trabalhar algumas questões que tratam do planejamento estratégico e agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre o feedback. Aí depois nós vamos continuar falando da segmentação do negócio e eu vou trocar algumas ideias com vocês sobre a questão dos erros que eu cometi no começo do meu escritório, quando eu comecei, né, como advogado autônomo, quais foram os erros que eu cometi. Então, o que eu espero que vocês tenham feito, né, realizado em relação à aula passada, que a gente falou sobre o planejamento estratégico e o plano de negócio. Então, o que eu espero que você tenha feito? Primeiro, eu espero que você tenha trocado a foto das suas mídias sociais ou do seu Instagram. Estou percebendo aqui, o pessoal, né, pelo menos eu não vi nenhum cachorrinho na foto, não vi nenhuma logomarca do escritório na foto, tá certo? Eu não vi flores, falei para vocês que é para tirar, né, os pets, a logomarca do escritório. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver pessoas, Até brinquei na aula passada se alguém estava fugindo do credor, né? Então, e aí tem um outro detalhe, gente, quando você for fazer o Facebook, o WhatsApp, é para colocar a sua foto, né? Tem gente que não coloca a foto, você não vai atrair cliente, né, para isso. Então, veja bem, é muito importante você tirar uma foto, pode ser paletó e gravata, tá certo? Então é muito importante. As advogadas também tirem, não vai tirar a advogada, né? Tire a foto também, uma foto. O pessoal está me pedindo uma agência, então hoje eu vou postar, tá certo? Aqui no Instagram, logo depois, quem me faz, né? A agência, assessoria, né? Eu vou colocar para vocês aí, tá certo? A Tatiane que faz para mim, aliás, desculpa, Fabiane que faz para mim, e eu vou postar para vocês aí, tá certo? Da Fabiane, para vocês então entrarem em contato com ela. Conversei com ela essa semana, ela me autorizou. Então, primeiro ponto, você troca a foto, coloca a sua foto aí, tá certo? Segunda coisa que nós falamos na aula passada, é para tirar aquela mensagem automática do WhatsApp que eu não posso te atender agora, tá? Quem é meu aluno sabe que eu não tenho mensagem automática. Sabe que eu não tenho mensagem automática. Vocês mandam a mensagem para mim, né? Eu inclusive não tiro aquela coisa de não visualização, né? Porque quando você visualiza, fica azul. Eu não uso nada disso, gente. O WhatsApp, quando você dá o WhatsApp para o seu cliente, é porque você quer manter contato com ele. Então, quando uma pessoa precisa te contratar, por exemplo, e ele vai mandar uma mensagem para você, e ele recebe uma mensagem que no momento eu não posso te atender, eu só posso te atender das 8 às 17, ele procura outro advogado. Então tem que tomar cuidado com isso, não caia nessa besteira. Começo de carreira, eu brinco assim, até hoje eu brinco, quem sou eu? Eu não sou tão famoso assim para dispensar cliente, principalmente quando nós estamos falando de mais de 1 milhão de advogados. Então eu preciso estar atento. Imagine, eu que atuo na área de direito médico, coloco uma mensagem automática para o meu cliente que precisa
de repente, de um tratamento médico urgente. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, a não ser que você já tenha aí 5.200 processos, não precisa mais, né? Os clientes já estão correndo atrás de você, aí tudo bem. Mas não é o meu caso. Então, eu coloco lá tudo isso que eu estou falando para você. Se você me mandar uma mensagem no celular agora, você vai ver que eu não tenho mensagem automática, tá certo? E eu espero que você tenha montado também o seu plano de negócios, tá? Por quê? E aí eu vou fazer o checklist com você. Quem não assistiu a aula anterior, a aula de número 1, assista a aula de número 1, tá certo? E aí você complementa com essa aula de hoje. Pode seguir com a aula de hoje, porque essa aula de hoje é fechada. Ela não é pré-requisito da aula 1, tá? Muito bem. Plano de negócio. Qual é o checklist que eu vou fazer com você? A minha atuação de mercado. Então, primeira coisa que você vai ter que colocar é qual é a sua atuação de mercado, tá certo? Nós falamos na aula passada, o que você vai fazer agora no início? Eu recebi muitos alunos perguntando, professor, como é que eu escolho a minha aula? Então vai aí uma dica, a aula que você mais domina, a área que você mais domina. Qual é a área que você mais domina? É um bom início para você começar o seu plano de negócio. Então, primeiro, coloque aí no papel, na verdade foi lição de casa, para você colocar aí a sua atuação, o que você vai fazer. Então, qual é a área que você mais domina? Você pode começar por aí, tá certo? Porque é um risco você começar numa área que você não domina. Ah, mas eu gosto muito de direito médico. Tá, mas você domina essa área? Não, então não começa pela área de direito médico. Ah, eu vou começar por direito do consumidor. Você domina? Porque se não dominar, não pode. Então coloca aí no seu planejamento estratégico qual é a área que você mais domina. Segunda pergunta que a gente colocou. Qual é a área que traz mais clientes para o meu escritório? Isso é importante. Às vezes o pessoal diz assim, bom, mas como é que eu vou saber qual é a área que traz mais clientes para o meu escritório? Faz um levantamento no seu escritório, veja quais são as ações, o maior número de ações que você tem, se é trabalhista, se é previdenciário, se é direito médico, se é direito do consumidor, se é direito tributário. Então essa é a ideia. Segundo, você tem que colocar aí também qual é o seu diferencial em relação a outros profissionais. Então, qual é o seu... essa resposta é você que vai dar. Qual é o seu diferencial em relação a outros profissionais? Então, o que faz... Lembra a pergunta que eu fiz na aula passada? O que faz com que um cliente atravesse a cidade e venha me contratar? E aí fica a dica que eu dei na aula passada. Cuidado quando você fica postando meme de cliente no seu Facebook, no seu Instagram, né, de recesso, aquela coisa toda, você pode ofender algum cliente seu. E aí falei para vocês que nas mídias sociais vocês não devem discutir política. Estou dizendo da minha experiência, um advogado aqui de praticamente 30 anos no exercício da advocacia. Não é recomendável você discutir política no seu Facebook, não é recomendável discutir religião, certo? E não é recomendável discutir futebol. Você vai dizer, professor, mas exagerou. Eu sei que tem gente que deixa de contratar o advogado pelo time de futebol. Então, um dos erros que eu vou dizer é que a gente quer montar um nosso escritório e as mídias sociais estão aí para nós, né, para cada um de nós. E aí o que acontece? A gente chega e fala assim, eu sou desse jeito. Tá bom, então você não vai fazer captação de cliente. Porque se você fizer, depois eu vou dar uma dica, se você fizer um curso de gestão, de administração, de marketing, que é um dos nossos erros, porque nós não fazemos esses cursos para agregar, você vai ver que todo mundo, todo empresário, se você entrar lá, você vai observar que esses empresários não discutem nem religião, nem futebol, nem política, tá? Porque isso atrapalha o negócio. Muito bem. Uma outra coisa que você precisa colocar aí que é importante, isso nós estamos fazendo o nosso plano de negócio. Outra coisa, quais são os principais benefícios que o cliente tem em me contratar? Você precisa colocar. O cliente que me contratar,
terá os seguintes benefícios. Você pode colocar 2, pelo menos um você precisa colocar. Por quê? Porque é o seu diferencial, é o diferencial, tá certo? Muito bem. Quais são os principais benefícios, né, para o cliente me contratar? Outra, a localização do meu escritório. Está adequado, né, de acordo com a minha prestação de serviço? A localização do meu escritório está adequada? E aí, um dos primeiros erros que a gente acaba cometendo, que eu já falei para vocês, é abrir o escritório sem ter clientela. A gente tem esse costume de abrir escritório sem ter clientela. Então, muito cuidado com isso, porque os passos que eu vou colocar aqui para vocês é exatamente os passos para que vocês possam ter um escritório bem estruturado, tá? Muito bem. Isso aqui é um resumo da aula passada, da aula número 2, que fala que está disponível, e eu vou deixar essa aula também disponível para vocês aí. Eu quero perguntar quem é que estava na aula passada, quem é que estava na aula de terça-feira, me fala aí quem está na aula de terça. Quem que estava na aula de terça-feira, coloca aí nos comentários quem é que estava na aula de terça-feira. E se fez esse exercício que eu tinha pedido para vocês fazerem. Maravilha, doutora Fátima, certo, doutora Rosimeire estava na aula, doutor Roberto, bacana, doutora Débora, bacana, maravilha, maravilha. Muito bem. Eu espero que vocês tenham feito o serviço de casa, hein? Tá? Que o serviço de casa não, a lição de casa. Espero que vocês tenham feito essa liçãozinha aí, tá? Mas tem lá, a doutora tá lá, quem perdeu, assiste aí a aula que está gravado, tá certo? Muito bem. Anotem aí agora o seguinte: segmentação do negócio, tá certo? Muito bem. Vamos lá, professor Rodrigo Sodero, muito obrigado, grande abraço, obrigado por prestigiar aqui a minha live, saudade também, estou com muita saudade, né? Faz tempo que não nos encontramos. Um grande abraço, e um grande abraço para o professor Sodero, né? Muita gente sabe que eu sou um grande fã, claro, do professor Sodero pai e do professor Sodero filho também, né? Saudades das nossas conversas, inclusive. Muito bem. Segmentação de negócio. Quando a gente fala em segmentação de negócio, você vai anotando aí também. Primeira coisa, o que eu vou anotar, professor? Quais são meus clientes em potenciais? Por que eu faço essa pergunta? Porque você vai selecionar entre pessoa física e pessoa jurídica. Porque fazer a captação da pessoa física é diferente de fazer captação da pessoa jurídica. A abordagem que você faz da pessoa física é uma abordagem diferente da pessoa jurídica. Tá certo? Muito bem. E aí o que nós vamos observar? Nós vamos observar o seguinte, que quando eu tenho o meu público-alvo definido, eu começo a pensar como que eu vou atingir esse público-alvo. Eu só vou abrir um parênteses aqui para duas coisas que eu quero que vocês escrevam, que é uma possibilidade muito grande de ganhar dinheiro. Duas coisas, tá? Na advocacia você pode dar assessoria jurídica, eu aposto muito em assessoria jurídica, depois a gente pode bater um papo sobre assessoria jurídica, porque a gente está tratando exatamente do escritório autônomo pessoa física. Então, pessoa jurídica é importante porque você tem uma mensalidade, você consegue, né, se manter durante a pandemia, você consegue ter um prolabore, porque o grande problema do advogado é não ter prolabore. E você tem que fazer um prolabore. Você não pode saber, quanto que você... Professor, você sabe quanto você vai ganhar este mês? Sim, porque você tem que ter o prolabore, você tem que ter o fixo. Tá? Você tem que saber se você vai ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, você tem que ter um prolabore. E as empresas estipulam sempre um valor de assessoria jurídica, e aí a gente vai dizer, eu vou explicar como que eu fiz a captação de cliente, de pessoa jurídica, tá? Numa próxima oportunidade. E aí você vai, então, estabelecer a sua segmentação. Eu quero atingir pessoa física. Bom, eu quero atingir pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem uma vantagem, porque a assessoria jurídica permite que você atue também de forma extrajudicial. A gente não pensa nisso.
A gente acaba saindo da faculdade e pensa na judicialização. Para um pouquinho, pensa na possibilidade que você tem de oferecer serviços para empresas e resolver, solucionar os problemas dos seus clientes extrajudicialmente. É isso que você tem que pensar. Por isso que você tem que saber quais são os seus clientes, né? E aí tem uma outra questão. Com que frequência esses clientes costumam adquirir os seus serviços? Com que frequência? E aqui eu faço uma crítica, tá? Todas as vezes que eu recebo cliente no meu escritório, eu tenho muitas vezes reclamação de não atendimento de outros advogados, que não entram em contato, não dizem como está o processo. E agora, com a questão da pandemia, o que eu estou estabelecendo no escritório? Fazer uma reunião com os clientes. Não tem o custo da ligação, né? Ou pelo WhatsApp, ou vídeo chamado, para conversar com ele. Conservar, fidelizar o cliente. Nós não pensamos na fidelização dos clientes. Nós pensamos apenas em dar assessoria jurídica para a pessoa física. A pessoa jurídica já exige que você mande relatório mensal de todos os processos. E por que não para a pessoa física? Por que não conversar com o seu cliente? Por que não fidelizar o seu cliente? Por que não convidar o seu cliente para tomar um café no escritório, né? Agora não, em razão da pandemia, é bom, né? Ou pelo menos fazer uma videochamada com o seu cliente, para vocês conversarem. Ele se sente mais seguro, ele sabe o que você está fazendo. Cliente não liga para mim no domingo, cliente não liga para mim quando eu estou de férias. Sabe por quê? Porque durante o ano eu dou todo o atendimento para o cliente. Então esse negócio de ficar botando meme, que o processo, né? Não, o cliente perguntando se o processo dele vai andar no recesso, você vai dizer, não, o juiz, eu vou pegar a chave com o juiz. Quer dizer, isso denigre a imagem do advogado perante a sociedade. Então a gente tem que mudar a postura. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa valorizar o seu cliente, ok? Muito bem. Aí nós temos uma outra pergunta. Então, só revisando aqui com vocês. Segmentação de negócio, tá? Segmentação de negócio. Primeiro passo. Meus clientes são pessoas físicas ou jurídicas? Meus clientes são pessoas físicas ou jurídicas? Segundo passo. Com que frequência eles costumam adquirir meus serviços de advogado ou serviços advocatícios? Com que frequência? Quantos processos eles me procuram? Porque eu falei na aula passada e eu repito, quando você está no começo de carreira, não recomendo que você niche, ou seja, que você atue numa única área. Vou atuar só na área de direito médico. Vou dizer, você tem lastro financeiro para isso? Para atuar só numa área? Você vai dispensar uma reclamação trabalhista? Você vai dispensar, por exemplo, uma ação, direito tributário, por exemplo, apareceu uma ação, você vai fazer isso? Ah, mas eu não domino. Faça parceria. Converse com um advogado, colega seu, amigo seu, para que você possa, então, fazer a parceria. Então, por isso que eu digo, tá? Então, você tem que oferecer novos serviços advocatícios para os seus clientes. Então, meus clientes são pessoas físicas ou jurídicas? Segundo, com que frequência eles costumam adquirir meus serviços advocatícios? Terceiro, meus clientes voltam a me procurar? Isso é importante. Meus clientes voltam a me procurar? Percebeu? Eu entro em contato frequente com meus clientes? Isso é segmento, isso é plano de negócios. Eu informo meus clientes, né, sobre o andamento processual. E aí o quarto. Quais são as estratégias de publicidade que eu posso utilizar para alcançar esses clientes em potencial? Você vai marcar aí quais são as estratégias de publicidade. Uma outra oportunidade, a gente vai discutir, eu estou aproveitando um pouco mais a meia-noite, porque eu estou de férias ainda, né? Voltando às aulas, a meia-noite vai ficar completa, eu não vou conseguir fazer as lives, mas vocês me acompanhem lá no canal, né, Direito Médico, professor Joseval Viana, que a partir da semana que vem eu vou dar também um up lá no canal, e aí vou deixando as aulas gravadas ali. Muito bem.
Agora eu vou conversar com vocês sobre os principais erros que eu cometi quando eu iniciei o meu escritório de advocacia. E aí eu quero fazer uma observação que eu acho que é muito importante. Analise o que eu vou falar, filtre o que eu vou falar e veja se está de acordo com a sua realidade. É isso que você tem que pensar. De novo, analise o que eu vou falar, veja, né, filtre aquilo que eu vou falar e veja se está de acordo com a sua realidade. Porque nem sempre aquilo que serviu para mim vai servir para você. Então você vai ter que pegar a minha fala e adaptá-lo de acordo com a sua realidade. Porque eu sei que tem gente aí, tem gente de outro estado aqui que está assistindo a aula. Se tiver, coloca aí para mim, para eu saber que estado que você, da onde você é. Coloque aí se existem advogados de outro estado assistindo aí a nossa aula. Antes de eu começar aí a falar sobre os erros que eu cometi aí na advocacia. Amazonas, muito bem, muito obrigado, doutora Leca. Amazonas, bacana, né? Rio de Janeiro, bacana. Itacoara, interior do Rio de Janeiro, Sergipe, Belo Horizonte, Belém do Pará, Bahia, que bacana, Bahia, sejam todos bem-vindos, Rio de Janeiro, que bom, que bom. Muito obrigado aí por vocês estarem prestigiando. Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, muito obrigado. Sergipe, Salvador, Bahia, que bom, que bom. Se vocês depois tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar no direct ou pode fazer nos comentários quando o vídeo for, tá? Eunápolis, quando o vídeo for pro ar aí no Instagram, você pode fazer a sua pergunta, mandar uma mensagem para mim no direct e eu mando para vocês, tá bom? Muito bem, gente. Então, qual foi o primeiro erro que eu cometi? Doutora Fernanda é da pós de Direito do Consumidor. Muito obrigado, turma 4. De novo eu vou repetir. Abrir o escritório sem ter clientes e sem avaliar a sua capacidade financeira, né? Por quê? Niterói, Rio de Janeiro, eu visitei grande parte, né, talvez todos os estados aí do país, né, dando aula. Agora eu estou mais tranquilo. Quando eu tinha meus 25, meus 30 anos aí, eu viajei muito ministrando aula. Primeira coisa, então, que você não deve fazer é abrir o escritório sem ter cliente. Não faça isso. Primeiro você precisa fazer uma avaliação mercadológica e você tem que saber qual é a sua capacidade financeira para você poder abrir o escritório. Qual é a sugestão que eu dou para vocês que na minha época não tinha? É o escritório virtual. O escritório virtual você consegue, né? Não pense que você... O que eu sempre digo para vocês, que é extremamente importante, qual foi o grande problema e o que mudou na advocacia? Anote isso que é muito importante. As pessoas precisam saber que você existe. De novo, as pessoas precisam saber que você existe, tá? Você precisa vender o seu trabalho, você precisa vender o seu trabalho, claro, respeitando o código de ética. Mas a sua advocacia mudou da minha época e eu tive que acompanhar essa mudança. Professor, o que mudou? Quando há 30, 40 anos, nós tínhamos um número pequeno de advogados. Então, o cliente é que vinha procurar a gente, né? A doutora Fernanda falou, quem não é visto não é lembrado. É exatamente isso. Quem não é visto não é lembrado. Então, por exemplo, eu tenho que fazer meu marketing pessoal. Eu tenho que me tornar conhecido. E aí eu pego sempre as mídias sociais que nós não tínhamos. Eu vejo que muitos advogados poderiam estar postando informações, aquilo que faz. Lembra que eu até falei na aula passada, está fazendo um curso de especialização, tira uma foto. Está assistindo online, tira uma foto, põe no Instagram, mostrando para os seus clientes que você está se atualizando.
Diga qual é, né, a sua área. Não sei se você já chegou num lugar, por exemplo, num aniversário, e a pessoa disse assim, qual é a sua profissão? Disse, eu sou advogado. A pessoa fala, que área? Antes ninguém perguntava isso, hoje a pessoa pergunta, que área? E você tem que responder de bate-pronto, qual é a sua área? Família, tributário, civil, trabalhista, aí você não traz confiança. Tá? Você tem que começar a fazer. Bom, o pessoal da pós em direito do consumidor. Adianta fazer pós em direito do consumidor para ficar conhecido? A resposta é não. A pós em direito do consumidor te deu conhecimento. Agora, o que você tem que fazer? As pessoas precisam saber que você é especialista em direito do consumidor. E um detalhe, gente, um detalhe que eu fiz isso, né? A doutora Fátima colocou o famoso clínico geral. Doutora Fátima, vou falar uma coisa para a doutora. Eu atuo na área de direito médico, né? E um dia eu fui falar isso lá na Faculdade de Medicina do ABC, né? Clínico geral. Aí tinha um médico que disse assim, opa, clínico geral é especialista, viu? Eu me especializei em clínico geral. Então tem colegas nossos que são especialistas em clínico geral. Faz tudo um pouco e não faz nada profundamente. Então, a doutora Fátima tem razão. Se você se apresentar só como um advogado, e não disser, e não adianta mais dizer assim, eu sou especialista em direito do consumidor. Falou nada. Eu sou especialista em direito do consumidor e atuo na área XYZ. Tá certo? E um detalhe, pessoal, presta bem atenção num detalhe. Quando você disser que você é especialista, precisa falar o nome da faculdade. Eu fiz uma mudança no meu LinkedIn, tá? E o que aconteceu? Quando eu comecei a dizer no LinkedIn, e comecei a dizer no YouTube, comecei a dizer para as pessoas que eu sou doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, que eu sou mestre em discurso jurídico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu estou dizendo que eu sou especialista, inclusive em qual faculdade? Porque o MEC só considera especialista aquele que tem o título de especialista. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que está dizendo que é especialista em direito do consumidor e não é. Tem muita gente dizendo que é especialista em direito médico e não é. Sabe por quê? Porque quando não diz qual é a faculdade, não traz credibilidade. Então, quem é especialista em direito médico e da saúde pela Faculdade Legale, quem é especialista em direito do consumidor da Faculdade Legale, é para colocar que você é especialista pela faculdade tal. É isso que traz credibilidade, né? Você tem que colocar que você é especialista em tal área e especialista. Porque senão você não é especialista. Se você não tem o título de especialista, você não é especialista. Você é um advogado, mas você não pode dizer que você é especialista. Só se você fizer um curso de especialização. E a hora que fizer, gente, por favor, coloque o nome da faculdade. Não pode ter vergonha de colocar o nome. O nome da faculdade onde você fez a especialização traz credibilidade, traz autoridade ao seu discurso. É isso que você tem que entender, tá certo? Isso é vender o seu trabalho. Tá certo? As pessoas precisam saber que você é bom em quê? Escreve aí para mim, escrevam aí, por favor, você é bom em quê? Coloque aí, em que área do direito você é bom? Coloque aí, vamos participar mais um pouco, vocês estão participando bastante. Coloque aí, eu sou bom em quê? Eu não tenho vergonha de colocar em que você é bom não, gente. Você é bom em quê? Qual é a área do direito que você é bom? Qual é a área do direito que o doutor domina, que a doutora domina? Coloca aí, eu domino direito médico, ótimo. E aí eu dou uma dica, doutora Débora, vai especificando sempre. Trabalhista reclamado, é isso, gente, é isso que vocês têm. Família, é isso, né? Tributário, isso, tá certo? Então veja, gente, coloque. Professor, por onde eu começo? Começo pela área que você é bom. Processo civil, né? Direito de família e propriedade. Gente, você já está. Direito imobiliário, processo administrativo militar, maravilha. Tá certo? Consumidor com especialidade nas ações contra companhias aéreas. Aí você vai funilando, tá certo? Colocar a pós-graduação vale a pena? Vale porque traz credibilidade.
Gente, quem faz direito médico comigo, aqui ou na Faculdade de Medicina do ABC, sabe que eu sou doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. O meu doutorado é reconhecido, eu atuei na área de biodireito, né? A minha tese de doutorado foi os direitos dos embriões humanos nas pesquisas científicas, quais são os direitos constitucionais, trabalhei com bioética e biodireito. Então, coloque sim, mas aí é que está o ponto. Coloque a faculdade na qual você tem o título de especialista. Eu sou especialista em direito civil e processo civil pela faculdade tal. Então você tem que colocar sim, tá certo? Faz pós comigo? Muito obrigado, Tônia. Coloca lá. Eu não tenho ainda. Pós-graduando. Coloca lá, pós-graduando, tá certo? Me acho bom em consumidor e divórcio. Então, é aí que os doutores e as doutoras precisam começar. Já estabelecemos aqui o nosso ponto de partida. É isso que vocês vão começar a colocar agora no Instagram, no Facebook, ou monte um canal no YouTube também. As pessoas precisam saber. E detalhe, gente, ó, para um pouquinho. Quando você fizer postagem no Instagram, não é para mandar convite para os colegas advogados, não é para mandar convite para os advogados fazerem parte do seu Instagram, do Facebook. Sabe por quê? Senão você não dá rotatividade. Né? Eu brinco com a minha mãe, às vezes eu posto, aparece a minha mãe lá e diz: oi filho, tudo bem? Tá, mas é mãe a gente perdoa, né? Mas você tem que fazer um Facebook não para o seu colega. Você tem que fazer um Instagram não para o seu colega. Senão você vai trazer somente advogados. Somente advogados. Tá certo? Então, coloque lá. Se você entrar no meu LinkedIn, por exemplo, se você entrar no meu currículo Lattes, você vai ver que eu coloco, inclusive, o nome das faculdades onde eu leciono. Eu sempre, né, agora é o Legale, por enquanto é o Legale, e a Faculdade de Medicina do ABC. E eu trago lá. Vocês sabem que eu, né, quantos anos, 11 anos de Legale, e todo mundo me conhece aí como professor do Legale e também da FMABC. Então, temos aí a fixação de como você vai fazer. Muito bem. Aí você tem uma questão, a doutora Fernanda está dizendo o seguinte: quando você for, cuidado com a linguagem técnica, porque o seu YouTube que você fizer, o seu Instagram, escrever um artigo científico para publicar no Migalhas, não pode deixar, publica no Migalhas, publica na Lex Magister, submete no âmbito jurídico, você precisa começar a ficar conhecido, gente. Tá certo? Tem que fazer um trabalho de marketing, comece com esse marketing pessoal, tá certo? E aí, por isso que, aí eu vou falar de um detalhe. Eu falei na aula passada, que um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente se dedica muito ao direito. Se eu quero ter um escritório, eu preciso entender de gestão, de marketing e de administração. Então, vou fazer cursos extracurriculares de gestão, de marketing e de publicidade. A gente não colocou na nossa cabeça ainda que escritório é empresa. A gente não entende que escritório é empresa. E um dos erros que eu cometi foi exatamente esse. Eu abri o escritório sem entender de gestão, sem entender de marketing, sem entender de administração, sem entender como fazer a captação. Hoje vocês sabem, acabei de falar para vocês, que, né, tem a empresa que faz a captação para mim. Depois eu vou deixar, tá, lá no perfil, eu tenho ali os destaques. Então eu vou deixar, tá certo, da agência que faz para mim a logomarca, se vocês quiserem entrar em contato. Então, coloque uma outra coisa aí que é importante. A minha advocacia mudou. A minha advocacia era passiva. Cliente é que vinha atrás de mim. A advocacia do século XXI, a advocacia ativa. Você tem que ser proativo. Pergunto, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, para quem quer atuar na área de empresa, quer ver? Quantos clientes você visitou hoje? Alguém visitou algum cliente hoje? Coloca aí para mim. Quem visitou cliente? Quero ver se algum colega visitou cliente hoje. Algum cliente novo, não com seu cliente.
Ah, marquei uma reunião de negócio, vou fazer uma apresentação da minha atuação, né? Então, eu visito cliente, gente. Eu visito cliente. Aliás, o meu escritório, né? Eu não tenho cliente, eu não tenho um escritório físico, porque eu que vou aos hospitais, eu que vou às clínicas, tá? Atendeu pelo telefone. Não, gente, tem que atender cliente todo dia. Tem que ir ao cliente, né? Tem que ir, tá? Não esbarra na infração ética. Quando você liga, quando você marca reuniões, tá? A doutora está dizendo que ela tem dificuldade em conseguir marcar reunião, tá? Você precisa, se você não conseguir, se você tiver, você vai precisar passar por um treinamento para você entender como você marca a reunião. Por exemplo, eu dou uma dica. No direito médico, eu costumo conversar com o diretor clínico. E às vezes eu vou marcar a reunião, o diretor clínico fala assim para mim: ah, mas eu já tenho um escritório de advocacia aqui. O que é infração ética é você tirar o colega que está dando assessoria jurídica. Você percebeu? Por isso que eu falo, é você prospectar cliente. Então, como que eu faço? Eu marco com o diretor clínico, tá certo? Uma reunião com o diretor clínico, tá? Ele fala: ah, mas nós temos escritório de advocacia. Eu digo: ah, mas eu não sou contencioso, eu sou preventivo. Para vocês terem ideia, eu dou assessoria jurídica, tá? Para uma clínica aqui em São Paulo e no ABC, que eles têm o departamento jurídico deles, tem o departamento jurídico, e eu sou o assessor preventivo, eu sou o consultor preventivo, tá certo? Videoconferência vale. Visitar associações, por exemplo, direito médico, quantos conselhos ou quantos sindicatos você já visitou? Consumidor, quantos órgãos de direito do consumidor você já visitou? Tributário, quantas associações, né, de tributário que você conhece, que você já foi visitar? Por isso que eu digo que a advocacia é proativa. Proativa. Agora, é claro, se a pessoa disser assim: não, mas eu tenho o meu advogado, tudo bem. O que eu estou dizendo é você prospectar novas empresas. E essas empresas, e aí eu vou dar uma dica. Quando eu não fechava o negócio, ia visitar a empresa, e aí você pode ser RH, o diretor, não sei com quem você vai conversar. Aí diz assim: olha, nós temos nosso escritório de advocacia aqui, assim, bacana. O senhor pode me indicar duas ou três empresas para eu poder visitar? Porque aí fica mais fácil você fazer o contato. Professor, eu não sei com quem eu vou começar. Começa com o seu médico. Marca uma consulta com o seu médico. Não é? Tá certo? E aí você conversa com ele sobre assessoria jurídica, faz a apresentação do seu trabalho, e se ele não fechar, você peça para ele indicar 2 ou 3. Existem outros tipos de captação. Agora, hoje eu já não faço mais captação. É a assessoria que faz a captação para mim, tá certo? Pode ser CLT, eu tenho aluno que foi contratado CLT, eu tenho aluno que foi contratado PJ, tá certo? Você pode, qual é a média de valor? A gente vai falar sobre precificação, né? Eu tento acabar com a aula e aí eu acabo estendendo a aula. Eu queria finalizar hoje. Eu vou ver se eu consigo finalizar, mas se sobrar alguma coisa a gente fala numa próxima oportunidade. A gente vai falar um pouco de precificação, mas eu já falo para vocês. Empresa, usa a tabela da OAB. Usa a tabela da OAB. Você tem que sentar. Então, como que eu prospecto? Estou começando do zero. O que eu ia prospectar? Como eu faria a prospecção hoje de cliente? Instagram profissional, Facebook profissional, LinkedIn profissional, YouTube profissional. Se você tiver dificuldade de falar, você trata de fazer um curso de oratória. As pessoas precisam falar, o advogado, a advogada precisam falar. Você tem que mostrar que você existe, você tem que mostrar o seu produto, você tem que mostrar quem é você tem que dizer para as pessoas no que você é bom. Não pode ter vergonha, tá certo? Precisa
levar sempre um cartão. Advogada não pode andar sem cartão no bolso, não pode andar sem cartão. E outra coisa, gente, se você não tem secretária, não tem nada, não dá o número do escritório, dá o seu celular, que é o contrato mais direto com o advogado do que o celular. Então vão pensando nessas questões de capitalização. Um outro erro que eu cometi, eu achei que um escritório de luxo iria trazer clientes. E eu descobri que escritório de luxo não traz cliente. A gente tem a sensação, meu escritório é pequeno, eu ainda não tenho escritório, por isso que eu não vou vender. Não, se eu tivesse um escritório de luxo, e aí depende, se você tiver um escritório de luxo e o seu cliente for direito do trabalho, por exemplo, ou se ele for previdenciarista, por exemplo, pode ser que ele nem entre. Só o seu escritório luxuoso, né? Aí você tem um monte de despesa, contrata secretária, contrata advogado, aí você tem despesa de luz, né? Energia elétrica, água, né? Não aguenta um ano, tá certo? Só despesa. O que eu digo para você é o seguinte, escritório rentável dá dinheiro de qualquer forma, você tem que começar, não adianta começar a fazer despesa. Tá certo? Então não adianta. Não é o escritório de luxo que vai trazer clientes. Conforme eu falei para você, você tem um escritório virtual, um cowork, não tem problema nenhum. Mas não vai trair? Vai, não vai, vai. Tá? Qual foi o outro erro que eu fiz? Acho que agora eu vou bater. Não cobrar honorários, né? Não cobrar honorários. Tá certo? Quando eu não cobro honorários, eu tenho um prejuízo muito grande. Eu tenho que ter um prolabore. Né? Então é extremamente importante. A doutora Fátima pode falar que faz o home office. O home office você pode... o meu caso, hoje eu estou trabalhando em casa. Estou gravando as aulas para o Legal e para a FMBC em casa. Estou advogando em casa. Quando eu tenho reunião, eu faço reunião ou pelo Google, ou pelo Meeting, ou pelo Zoom. E eu vou fazendo, quando eu tenho reunião hoje, por exemplo. Pessoas dizem assim, eu fui indicado. Indicação, quem me indica muito são os clientes, né? Os alunos também, mas os clientes me indicam. Eu fui indicado por fulano de tal. Quando ele indica, né, você já coloca a conversa com ele. Tá? Pô, professor, eu vou cobrar consulta? Depende. Depende, tá certo? Se você vai cobrar consulta ou não. Por que eu digo depende? Eu cobro consulta, mas eu tenho 30 anos de advocacia. Qual é o seu valor de consulta? Eu olho na tabela da OAB, nada é chutado. Se for consulta, R$500. Se for consulta com análise de documento, R$850. Onde está isso? Na tabela da OAB. Eu não chuto o valor. Eu tenho um mínimo. Pô, professor, o meu cliente não tem condições de pagar R$400 de consulta. Quanto ele tem? Ou você pode negociar com ele e dizer assim, se você me contratar, eu abato o valor. Você tem que ter algo para você mostrar para ele. Tá certo? E aí tem um grande problema. Gente, vou falar uma coisa, muita gente pergunta se a OAB... eu já defendi uma advogada, nesse caso que eu vou contar para vocês, então por isso que eu falo sem problema nenhum, a representação na OAB, uma sindicância, e ela foi absolvida. Porque não é ilegal. Como é que você faz um prolabore para você? Você precisa ter cobrado seu cliente. Então, o que eu sempre falei? Eu faço o seguinte. Verifica se o seu cliente pode pagar R$80 por mês. Ele pode pagar R$50 por mês de despesa do processo. Tá? Não é bem despesa, mas é de manutenção do processo. E aí você cobra os 20. Como que você faz? 1 ano de manutenção do processo. 1 ano. Então imagine você que você cobre R$100. Ou você pode dividir os honorários, tá? Olhou na tabela da OAB, viu o valor, dividiu em 12 vezes, você pode fazer por meio de boleto bancário. Agora a OAB permite que você faça também por cartão de crédito, né? Então, mas você tem que ter um fixo. Você tem que saber quanto que você ganha. E para formar o prolabore, você precisa cobrar, nem que seja, presta bem atenção no que eu vou falar, nem que seja R$50 por mês. Mas você precisa ter um fixo.
Precisa. Você tem que sentar com o seu cliente. E você tem que cobrar sem medo de perder o cliente. Por que que eu estabeleço R$600 os honorários advocatícios? Porque a pessoa que hoje, né, vocês têm que lembrar que eu não comecei assim. Eu fiz o meu prolabore por meio dessa manutenção do escritório. R$50, depois passou para 80, depois passou para 100, um ano, e no final a pessoa me pagava os 20%. Ou você pode pegar o valor da tabela da OAB e dividir em 12 meses. Mas você tem que ter um fixo, tá? E você não pode ter medo, sabe por quê? Porque se ele não tiver condições de pagar uma consulta, por exemplo, cobra R$600 a consulta. Se ele não tiver condições de pagar R$600 a consulta, ele não vai conseguir pagar os meus honorários, tá? Então, para mim, a consulta é uma forma de saber se o cliente tem condições ou não tem condições de me pagar, certo? Se é empresa, não tem problema nenhum, tá certo? Eu cobro a mensalidade, mais os honorários no final, quando é 20%. Ou você pode olhar, vamos imaginar, a tabela da OAB, procedimento ordinário, é R$5 mil. Eu vou dividir esses R$5.000 até em 12 vezes, se for o caso, tá certo? Mas eu tenho que ter uma mensalidade fixa, tá? Por mês, tá certo? Então veja, professor, quando faço o valor fixo por mês, como eu vou proceder se meu cliente vier a ter uma demanda? Você já está incluído. É o que você faz na assessoria jurídica. Eu falo assim, quantas ações você tem aqui? Quantas ações você tem aqui? Não tenho nenhuma, então eu vou fazer um fixo. Tá bom, mas e se no curso deste ano, contrato fechado durante um ano, entrar uma ação? Eu cobro um valor, que eu vou cobrar com ele, que vai ser o aditamento do contrato. Tá? Doutora Rosana está dizendo assim, quando se cobra o cliente some, então ele não pode contratar advogado. Sabe por quê? Porque você vai se contratar, aí você vai ficar, assim, brincadeira, tá? Aí você vai ficar postando meme no Facebook, porque o cliente te contratou, ele não está pagando, você pegou o processo, você viu que é uma enrascada danada, e o cliente está ligando porque o culpado foi você. Ninguém mandou você pegar o processo. Primeiro que é antiético você pegar o processo. O processo você pega, receber pro bono ad êxito. Mas você assumiu a responsabilidade. Você não pode rescindir o contrato assim. Você assumiu, tá certo? A responsabilidade. Então você precisa sim cobrar. Ah, ele vai sumir. Bacana, bacana. Não tem problema nenhum. Ele que dá trabalho para o outro advogado. Pelo menos ele vai dizer, não consegui contratar o doutor fulano, não consegui contratar o doutor ciclano. Então, ó, bom, pra gente... Meu tempo já está se esgotando de novo aqui. Eu queria terminar hoje. Então, só para você fixar aí. Primeiro erro, abrir o escritório sem ter clientes. Tá? Segundo erro, não analisar a minha capacidade financeira. Terceiro erro, não fazer divulgação do meu nome pelas mídias sociais. Já estou dando uma dica para vocês aí. As pessoas precisam saber que eu existo. Quarto erro, eu começo atuando em todas as áreas e permaneço atuando em todas as áreas. Professor, qual é a média de se atuar em todas as áreas? 3 anos. Nesses 3 anos, se forem chegando outras ações, você vai fazendo parcerias e você consegue fazer um escritório e transformar esse escritório em um escritório empresarial. Depois a gente fala disso, mas você vai especificar uma área. Eu sou especialista em direito do consumidor. Aí o cliente diz assim, faz famílias, isso, faz divórcio. Diz, olha, eu não faço, mas eu tenho um parceiro que trabalha aqui junto comigo, que ele faz. E você percebeu a jogada? Ele entende que você... Ah, professor, eu preciso aposentar meu pai. Olha, eu tenho um parceiro aqui comigo. Entra na procuração com ele, fecha o contrato com ele. Para não ter problema lá na frente depois. Escolha a dedo o seu parceiro, senão você vai ter problema. Tá certo? Terceira dificuldade que eu tive, captação de cliente. Eu descobri que a advocacia agora é uma advocacia ativa. Eu tenho que ser proativo. Tá certo? O quarto erro. Achar que escritório luxuoso traz cliente. Escritório luxuoso não traz cliente. Quinto erro.
não cobrar honorários advocatícios. Você precisa ter um pro labore, né? Muitas vezes você gasta muito tempo tirando dúvida de parente, tirando dúvida de amigo, né? E dinheiro que é bom, nada, né? Dinheiro que é bom, nada, tá certo? Veja, o que eu posso divulgar 2 áreas? Posso, mas no início eu acho que no máximo 2, tá? No máximo 2, tá certo? Então é interessante você no máximo 2, porque se você começa a fazer muita divulgação, você perde o seu público-alvo, tá? Uma outra coisa que você precisa fazer, a doutora Patrícia está falando que é a chamada advocacia de partido, pode fazer isso também, tá? Você presta uma assessoria, pode prestar assessoria por ato, a prática de um ato processual você cobra, tá? Da petição inicial até sentença um valor, recurso outro valor e execução outro valor. E aí tem um detalhe, outro aspecto que eu não coloquei aqui, que eu não pensei e que é interessante você identificar o réu, quem é o réu. A gente pensa no cliente. Por que você tem que identificar o réu? Porque eu tenho que ganhar a ação e eu tenho que receber. Se esse réu tiver quebrado, se esse réu for uma empresa que tem um monte de processo judicial, por que você vai entrar com a ação judicial? Você vai ganhar e não vai levar. Então você tem que pensar quem é o réu. Às vezes já chegou cobrança de 2,5 milhões para mim, falando, nossa, 2,5 milhões. Se foi entrar no Tribunal de Justiça, a empresa tinha mais de 58 ações, né, execução. Você acha que eu ia receber? Nunca. Cheguei para o cliente e falei, não dá, eu não consigo. Se quiser dar para outro advogado, ele deu. E ele sempre liga para mim e diz assim, nunca ninguém conseguiu receber, eu ainda gastei. Eu falei, eu te falei que não ia receber, tá certo? Muito bem. Outro erro que eu cometi, não conversar com o cliente durante o andamento do processo. Quando a gente não conversa com o cliente durante o andamento do processo, ele esquece que você é advogado dele, ele não te indica. O cliente que está no seu escritório hoje é um potencial indicador de outros clientes. Mas você não liga para ele, você não conversa para ele, você não dá satisfação para ele do processo. Alguém vai numa conversa que ele foi e diz assim, você conhece um bom advogado? Você, não sei, não conheço. Não lembrou de você. Não lembrou de você. Tá certo? Então você precisa tomar muito cuidado. Então a doutora Tânia está perguntando assim, doutora Tânia, vou ser bem sincero, qual é o melhor nicho para começar? Negativa de tratamento, dentro do direito do consumidor. Negativa de tratamento. Né? Aumento abusivo de plano de saúde não agora, porque tem recurso repetitivo, tá certo? E julgamento. Negativa de tratamento é um bom, demorado, mas é rentável, aumento abusivo erro médico, tá? Segurações contra seguradoras. Olha, eu estou pensando no réu, tá certo? Muito bem. E aí, então, não conversar com o meu cliente durante o andamento do processo. E o último erro é não estudar outros assuntos, como marketing, gestão, marketing pessoal, marketing do escritório, gestão e administração. Esse foi o erro que eu cometi. Porque eu quero ter um escritório, mas eu não sei gerir, eu não sei captar cliente. Tá? Então, essa que é a questão. Doutora Tânia, depois explica o que é, professor. Explicar o que é, o que eu não entendi. A questão, doutora Tânia, escreva aí de novo, que eu não entendi. Então veja, você precisa, no começo da advocacia, estudar administração, gestão e marketing. Eu passei, a live vai ficar salva. O banco é consumidor? Banco é. Só que toma cuidado, porque o banco está tendo uma modificação no STJ, tá certo? E às vezes a ação judicial é um pouco complicada. Então, quando você tem ação judicial um pouquinho com uma diferença no STJ, STF de decisão, eu corro, porque você só é procurado também quando você ganha ação. Ninguém procura um advogado porque perde a ação, né? Você já viu? Eu vim aqui porque eu soube que o senhor é um bom perdedor de ação. A gente não fala, não podemos falar que nós ganhamos as ações judiciais, mas o seu cliente vai falar. Pô, o doutor fulano, a doutora fulana fez, tá certo, a ação e ganhou. E ela vai te indicar. Por isso tem que estar sempre com o seu celular aberto, tá certo? Muito bem. Eu acho que essas foram as principais dúvidas de vocês. Semana que vem eu não vou poder gravar a live. Se eu for
gravar uma live na próxima semana, a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão, sei lá, de atuação na assessoria jurídica, falar sobre ações extrajudiciais, porque hoje você... vou dizer uma coisa para vocês, o que dá dinheiro efetivamente na advocacia é a assessoria jurídica como regra geral, porque você tem uma mensalidade da empresa. E pensa aí, o que você pode oferecer extrajudicialmente também? Né? O que você pode oferecer extrajudicialmente, ok? LGPD na saúde, gente, claro, vou montar um curso de LGPD na saúde para vocês, tá bem? Só que aí vai ser pelo Legale, tá certo? Vai ser pelo Legale, ok? Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, esse bate-papo. Se você depois quiser fazer alguma pergunta, a hora que a live for pro ar, você deixa a sua pergunta ou você manda uma pergunta para mim no direct e eu respondo para você, não tem problema nenhum. Beijo grande para todos vocês, beijo, e eu vou deixar, tá certo, o contato da minha assessoria de marketing, lá naquela parte do Instagram, onde tem destaques, tá? Eu vou deixar um post e depois eu vou deixar a agência no destaque. Tá certo? Vou colocar lá no destaque para vocês colocarem, para vocês entrarem em contato com a assessoria de imprensa que eu tenho com marketing de direito. Grande beijo, tchau para todos vocês, até a próxima, boa noite, abraços a todos.